suficiente, poderosa, para nos impactar, para consolidar a nossa visão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Falar de visão, você ouviu as palavras do pastor Alvin ontem à noite, do desafio que a visão representa. A visão te remete para o futuro, a visão faz com que a chama continue viva, a visão faz com que você não desista, mas eu acredito que existem vários ingredientes, mas tem um ingrediente indispensável para a visão. Muita gente talvez até tenha a visão, até espera essa visão, enxerga ao longe, mas para no meio do caminho. Muita gente talvez deseja ser usado por Deus. Quantos querem ser usados por Deus? Digam amém. Mas há muita gente que tem perdido o ponto da história. E tem uma frase que você já ouviu falar N vezes, que é essa aqui, que eu concordo plenamente com ela. O importante não é como começamos, mas sim como terminamos. Você pode falar isso? Essa é a grande questão. Eu tenho visto como pastor de igreja local, pessoas começarem de uma maneira esplendorosa, sendo usadas por Deus, levando pessoas a Jesus, multiplicando células, mas hoje não estão mais conosco. Pastores que foram levantados, começaram ministérios brilhantes, mas não estão conosco. Porque o importante não é como nós começamos, mas como nós vamos terminar. E eu quero fazer uma pergunta para você, nesses poucos minutos que eu tenho. Tenta lembrar, talvez, dos últimos anos da sua vida, o que foi que você abandonou e hoje você se arrepende. Pensa um pouquinho. Algumas coisas que você pode dizer, olha, eu abandonei lá atrás, talvez a faculdade, talvez de dar entrada na casa própria, talvez de liderar uma célula, talvez um curso de pós-graduação, ou talvez até mesmo um instrumento, ou até mesmo uma aula de dança. Você falou, eu vou ser o próximo bailarino gospel espiritual, mas eu abandonei a escola de dança, é um arrependimento que você tem. Ou talvez você deveria ter se empenhado mais para manter um casamento, para manter uma célula, eu não sei. Fale um pouco para pensar, mas eu quero dizer para você que a maioria de nós, muitas vezes, fazemos apenas o estritamente necessário, vivemos no passado, nos arrependemos, porque falta um ingrediente chave que se chama perseverança. Você pode falar perseverança? A visão é algo que te leva para frente, mas essas coisas se unem, mas há muitas pessoas que não alcançam a visão porque desistem. Há muita gente que não é usada por Deus porque para no meio do caminho. Há muita gente que no primeiro vento contrário abandona a célula. E esse é um texto poderoso da palavra de Deus que fala sobre isso. Que fala de sofrimento, que fala de fé, que fala do sacrifício de Jesus. Mas o autor aos Hebreus fala algo para nós aqui. Portanto, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão da visão. Não abram mão daquilo que Deus falou. Não abram mão daquele sonho que Deus plantou no seu coração quando você se converteu, ou quando você assumiu a liderança, quando você recebeu a Jesus. O Espírito Santo colocou um sonho no coração de cada um de nós aqui. Você crê nisso? Diga amém. Eu sei, um desejo de ser usado por Deus, mas de alguma maneira muitas pessoas deixaram esse sonho para trás, por causa de oposição, por causa da dificuldade. E eu quero dizer que continuar não é fácil. Você concorda com isso? Há muitos fatores, talvez, que tentam levar você a desistir. O pastor falou hoje pela manhã, talvez você não é tão inteligente como outra pessoa, talvez a sua célula pareça que ela é a única que não cresce. Você vê os líderes, os supervisores falar no dia do amigo, com muita gente, mas parece que é só a sua célula, não é ninguém. Todo mundo tem líder de treinamento, mas só a sua célula parece que não tem. Só você muitas vezes não tem as oportunidades que as outras pessoas têm. Só você tem algumas lutas. E eu quero dizer que parece que às vezes a alternativa mais fácil é desistir. Às vezes o mais fácil é abandonar. O mais fácil é deixar a célula. O mais fácil é abandonar o projeto de você, pastor, de transicionar a sua igreja. O mais fácil é desistir, porque quando parece que o sopro do inferno está sobre você e você não tem paz, o melhor é desistir. E eu creio que existem algumas razões aqui. Eu já falei há um tempo atrás, mas alguns obstáculos para que você continue na visão. É a visão que vai levar você além. Quantos creem nisso? Digam amém. Olha a nossa visão, alcançar a nossa cidade. Eu creio nisso. Eu oro por isso. Eu entrego a minha vida por isso. É uma visão que Deus deu para nós. Mas há obstáculos, há dificuldade. É por isso que o texto vai falando, olha, não abra mão. Fala para o irmão que está do seu lado, não abra mão, meu irmão. E eu quero citar alguns. Primeiro, um estilo de vida baseado na desistência. Mas o primeiro obstáculo é que nós somos uma geração do instantâneo. Nós escutamos testemunhos como o do pastor Alvin, com uma igreja numa cidade muito menor que a nossa, com 5.000 pessoas, e talvez a tendência é você falar, vou desanimar, está tudo errado aqui. Já está tanto tempo, uma cidade de 500.000 habitantes,
Deus está fazendo tanta coisa no Brasil, eu estou vendo líderes de célula falar, tem alguma coisa errada comigo, porque está demorando demais. Está demorando, pastor. Tem pecado, ou tem dificuldade. Nós estamos talvez querendo as coisas no nosso tempo e na nossa hora. Nós somos a geração fast food. Eu confesso que eu sou alguém impaciente. Quem sabe disso? Vai você com a mão. Somos impacientes. Eu vou para um lanche no McDonald's muitas vezes e demora 3 minutos. Eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade com isso. Falei, 3 minutos para sair desse lanche, vou trocar de lanchonete. Uma geração que é tudo muito rápido, mas eu quero dizer para você que no reino de Deus não funciona dessa maneira. O que Deus quer colocar no seu coração, no nosso coração, e é para isso que nós fazemos uma conferência como essa, é que Deus está trabalhando. Você pode dizer amém? Amém. Deus está trabalhando na sua célula, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando nessa igreja. Uma outra coisa é essa, sabe por que a gente é tentado a desistir? É isso aqui, a falsa crença que a vida deveria ser fácil. Nós temos uma crença impregnada na nossa cabeça, eu não sei com quem nós aprendemos, de que a vida tem que ser moleza. Eu creio no poder de Deus. Quantos creem nos milagres de Deus e no amém? Servir a Jesus é a maior aventura da vida. Entrar no ministério não há nada que se compare a isso. Servir a Deus não há nada que se compare. Mas existe uma falsa crença de que a vida deveria ser fácil. Você assumiu a célula empolgado, dizendo agora vou ser usado, eu vou multiplicar. Mas na primeira dificuldade, você é tentado a desistir, porque você tem uma falsa crença de que a vida é fácil. Ela deveria ser fácil. Mas Jesus, sabe o que ele diz? No mundo tereis aflições. Diga assim, Jesus, ele me prometeu bons problemas, mas a presença dele também. Você pode falar glória a Deus? Porque existe só uma maneira. Se você quer se livrar dos problemas, existe uma maneira: morrer, querido. Morrer, Deus levar você. Porque enquanto a vida há problemas, eu como pastor dessa igreja local, você sabe disso, a maioria são minhas ovelhas. Eu tenho orado a Deus por problemas, mas por problemas novos. Falei, Deus, manda mais, manda mais, manda mais. Mas que sejam problemas novos, que sejam dificuldades, obstáculos novos. Mas uma outra coisa, sabe qual é? Que é uma barreira, é isso que vai aparecer aqui na tela, eu nem vou citar isso, que é falta de fé. Talvez a dificuldade, por que nós não perseveramos, por que nós não temos a nossa célula multiplicar, porque a nossa igreja ainda não rompeu. O problema não está, talvez, em tantas coisas que nós poderíamos alistar nessa noite, mas é pura e simplesmente porque nós não acreditamos no mover de Deus, nós não confiamos naquilo que Deus vai fazer. É por isso que desistimos. Eu saio encorajado quando eu vejo testemunhos como o do pastor Alvim, que Deus está fazendo lá em Formiga. Quando eu vou para Belo Horizonte, quando eu escuto o pastor Uber, isso me motiva a acreditar que Deus pode fazer nesse lugar e que tem promessa para nós. Você tem isso, diga amém. Mas talvez você receba uma palavra contrária, você ouve isso e diz, eu estou muito longe, nós estamos muito distantes, a minha célula não vai multiplicar. Você olha para você, ao invés de olhar para Deus, e essa dificuldade impede. Nós não cremos que Ele está nos ensinando. Ele não vai dar nada para você que você ainda não esteja preparado. Você não pode ser um pastor de rede sem ele treinar você, sem ele preparar você, sem ele forjar você. E uma outra coisa é isso, coisas que são similares: falta de visão. Quando nós não abrimos os nossos olhos, e esse é o objetivo dessa conferência, você abrir os seus olhos e acreditar naquilo que Deus pode fazer através de você. Diga amém. Não é o que nós podemos fazer, queridos. Se fosse o que eu pudesse fazer na minha capacidade, não teria conferência. Que eu olho e falo, Deus, eu estou limitado, a gente tem esse obstáculo, a gente não tem um lugar, nós não estamos lá no Atlético, as portas não estão se abrindo, é isso, é aquilo, e o meu braço só alcança aqui. Mas o que faz a gente continuar é acreditar no Deus que pode fazer todas as coisas, no Deus que prometeu que ora Ele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Você crê nisso? Falta de visão. Há muita gente que não acredita. Há muitos pastores que se aproximam da visão futurar e só enxergam o gigante. A primeira pergunta que eu recebo de pastores que me procuram no gabinete é: não divide a igreja não, pastor? Divide bastante a igreja? Você perdeu gente demais? Não, ninguém. Mas não dividiu? E as suas experiências de igrejas em células, não sei como é lá em Formiga, óbvio que pessoas saem. Igreja divide, igreja tradicional. Igreja comum divide. Falta de visão. Falta de visão. E uma outra coisa é isso: falta de disciplina. A falta de disciplina significa que nós acreditamos que Deus vai fazer. Diga, Deus vai fazer. Eu creio. Estava dirigindo de volta, deixei eles no hotel, falei, Deus, eu creio, eu declaro, eu profetizo, eu confesso, eu acredito. O Senhor me deu uma palavra lá
atrás. O Senhor irá fazer. Não é no meu tempo, não é na minha hora, mas o Senhor vai completar essa promessa. Mas a grande questão é que existem algumas ferramentas, algumas coisas que cabe a você como líder, como cristão. Diga amém. Significa que um anjo não vai na sua casa visitar você e abrir a Bíblia para você e falar assim: leia a palavra de Deus. Não haverá nenhum anjo, só se for o anjo caído. E aliás, o anjo caído não vai fazer você orar, ele pode te oprimir. Mas não há nenhum anjo do Senhor que vai pegar a sua cabeça e falar: ajoelhe e ora, miserável. Ele não vai fazer isso. Falta de disciplina. Nós somos uma geração, infelizmente, que não completa a tarefa. Uma geração que deixa coisas pela metade. Por isso você precisa se aproximar de pessoas bem-sucedidas, entender o que é o diferencial delas. São pessoas que continuam, são pessoas que se disciplinam, são pessoas que não param. Por isso talvez você está pensando em algumas coisas. Você não sabe como é, pastor, eu abandonei a célula porque as coisas foram fugindo do meu controle. A data da multiplicação estava lá e eu falei: não, hoje ainda é terça, tem 8 meses, mas vai dar tempo, dá tempo. Você não visitou ninguém, você não evangelizou ninguém, você não preparou um líder de treinamento, ou talvez você está falando: olha, eu não cuidei da minha loja, ou eu continuei frequentando o bar, ou eu não dediquei tempo para a minha família. Somos uma geração que desiste muito fácil. Nós somos uma geração, e essa talvez é a grande definição, e eu quero deixar alguns conselhos bem rápidos. Como é que nós continuamos na visão? Como é que nós vamos chegar na visão? Eu creio que eu vou ver tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Você quer experimentar? Diga amém. Porque Deus deu uma visão para você. Eu tenho convicção, senão você não estaria nessa conferência. O primeiro conselho é esse que vai aparecer na tela: não desista, porque é uma promessa de recompensa. Repita comigo que está na tela, diga isso: não desista. Mais uma vez: não. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso, não abra mão da confiança, não abra mão daquilo que vocês ouviram, não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Ela será ricamente recompensada. Louvado seja o nome de Jesus. Diga amém. Porque nos momentos em que o vento sopra, nos momentos em que as circunstâncias estão contrárias, esse é o momento de pegar essa palavra e dizer: Deus, tudo está concorrendo para eu desistir, está tudo dando errado, mas eu não abro mão da confiança que o Senhor me deu. Eu não abro mão daquela palavra. Eu não entrei em liderança simplesmente porque o pastor me colocou. Eu estou na liderança porque Jesus me chamou. Eu estou cuidando de pessoas por causa de uma palavra de Deus, e eu não vou abrir mão, porque eu acredito que a minha perseverança vai ser recompensada em nome de Jesus. Amém? Não desista, querido. Não abra mão do seu casamento, não abra mão da liderança, não abra mão da sua célula. Continue em nome de Jesus. E há algo que eu quero dizer para você: que nós precisamos aprender a suportar com firmeza os momentos de maior desânimo. Porque se há um obstáculo à perseverança, se chama desânimo. Não há ninguém aqui, é a doença mais mortal. A doença mais mortal não é o câncer, não é a poliomielite, não é a esclerose, não é a AIDS, mas é o desânimo, porque é universal, todos ficam desanimados. Alguém aqui que não fica desanimado? Já ficou desanimado aqui? Levanta a mão. Quem ficou desanimado hoje aqui? Não é para confessar derrota, mas eu fiquei desanimado. Quase não vi, pastor, estava no sofá, uma delícia, aí um espírito de sonolência. Eu quero dizer para você que todos nós, com desejo de desistir, eu fico, você fica, nós ficamos. O desânimo é comum, até os crentes mais tops ficam desanimados. É recorrente, as emoções vão em volta. Você pode ficar desanimado, mas sabe qual que é uma razão triste? É que o desânimo é contagioso. Você pode falar: o desânimo é contagioso. Se o líder está desanimado, e se ele continua desanimado, acabou a célula. Se o líder não vence o desânimo, você não entende essa palavra que diz: olha, eu vou continuar, não importa aquilo que eu vejo, não importa aquilo que eu sinto, eu tomo posse da promessa, eu uso a minha boca para declarar aquilo que Deus vai realizar. Diga amém. Não é só uma questão de saber, é uma questão de falar, e nós cremos, por isso nós, louvado seja o Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Agora, quantos estão talvez aqui desanimados, embrutecidos, pensando em desistir? O diabo usa, gente, circunstâncias, ele usa pessoas, ele usa às vezes até a sua falta de administração financeira, ele usa as palavras que são lançadas contra nós. A Bíblia diz em Provérbios que na língua está o poder da vida e da morte. Há poder nas suas palavras. Diga-se: há poder na minha língua. Porque muitas vezes uma palavra que foi lançada na sua célula contra você tem o poder de te lançar lá embaixo. Por isso que é importante aquilo que nós falamos.
Tem uma história que eu contei um tempo atrás, do Zé Muxoxo. Quem lembra da história do Zé Muxoxo? Havia numa pequena cidade um homem chamado Zé Muxoxo. Ele era uma figura folclórica. Piracicaba tem muita, nessa igreja tem muitos. Eu não vou dar nome aqui, você já deve pensar. Todo mundo conhecia o Zé Muxoxo por causa das suas reclamações, o seu desânimo, o seu pessimismo, talvez a sua falta de energia. Parece alguns líderes de célula, não dessa igreja, né? Ele vivia desalentado com a vida, sempre achando tudo difícil. Converter difícil, pastor. Vigília difícil, pastor. Visitar difícil, CTM difícil. E aí ele decidiu que era melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. O Zé Muxoxo, ele entrou no caixão e pediu assim: me leva para o cemitério, eu quero ser enterrado. E a cidade parou para assistir um enterro tão inusitado de um camarada que estava vivo, mas queria ser enterrado. Logo se formou um cortejo através do defunto, uns penalizados, outros revoltados, a maioria curiosa. Um conhecido que foi avisado disso correu para aquele absurdo e falou assim: Zé, não faça isso. Tanta gente querendo viver, esforçando-se para isso, que você desistiu da vida. Tira essa ideia boca da cabeça, rapaz. O homem abriu a tampa do caixão e ele olhou e ele falou assim: eu estou cansado de ter que lutar para sustentar minha casa, ter que trabalhar para ganhar minha comida. Eu desisto. O amigo olhou para ele e falou assim: não seja por isso, Zé. Eu vou te dar 200 quilos de arroz para você, de graça. Tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. O Zé Muxoxo, esperto, ele virou os olhos, coçou o queixo, a barba, refletiu e depois perguntou: o arroz é com casca ou sem casca? E aí o amigo falou: é com casca, ora bolas. Aí o Zé virou e falou: toca para o cemitério, você enterrado. Esse é o trato de muitos líderes, muitas pessoas que talvez só enxergam gigante, só enxergam dificuldade, só confessa a derrota, só confessa as dificuldades. Você só age, lidera a sua célula com base naquilo que você enxerga. E vem a segunda lição que diz o seguinte: persevere. Fala assim para o irmão que está do seu lado: persevere. Mas lembre-se de fazer a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 36, queridos. Você que está com a Bíblia aberta, vocês precisam perseverar. Amém? Diga assim: eu vou perseverar. Eu quero continuar, queridos. Essa é a decisão que eu faço todos os dias diante do Senhor. Todos os dias eu digo: Senhor, eu vou continuar. Eu só vou parar se o Senhor me mandar parar. Eu só vou desistir se o Senhor falar. Se o Senhor não falar, eu estou continuando em nome de Jesus. Não importa o que aconteça, não importa os obstáculos, não importa as dificuldades, não importa quem se levante, porque tudo que é de Deus o diabo vai ser contra. Diga assim: tudo que é de Deus o diabo é contra. Por isso que ele bate na sua célula, no seu casamento, em reunião de oração, em conferência como essa. Domingo a gente tem mais de muita gente, centenas de pessoas lá. Porque tudo que é de Deus o diabo é contra. E a Bíblia diz o que? Vocês precisam perseverar. Mas o texto continua: de modo que quando tiverem feito o quê? Feito o quê? A vontade de Deus. Quando vocês fizerem a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, continue, não pare, não desista. Mas lembre-se, tem que fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus tem um alto preço. É um preço alto, recompensador, mas tem um preço. Quer desagradar pessoas, quer receber críticas muitas vezes dos familiares que não vão entender porque que você fica enfiado numa conferência de sexta, só faltou colocar o colchão para dormir aqui, saiu 5 da tarde, voltou, nem tomou banho, e vai, sai 11 horas, volta amanhã. Você precisa perseverar para fazer a vontade de Deus. Porque perseverança, fazer a vontade de Deus, são os testemunhos que o pastor Alvin deu, e nós temos aqui de líderes que saem 6:30 da tarde, vão direto para suas células, ficam até 11 horas da noite, aconselhando pessoas, doando a sua vida. Sabe o que o texto diz? Isso vai ser amplamente recompensado. O Senhor vai recompensar em nome de Jesus. Deus não é injusto, Ele não esquece de tudo aquilo que nós fazemos para a glória dEle. Não é em vão. Mas o diabo vai falar para você: é em vão, ninguém está nem aí. É só você que está trabalhando com a célula, ninguém quer saber da célula, porque o povo não está ligando para aquilo que eu estou fazendo, o povo está abandonando, porque o diabo odeia você, querido. O diabo, ele quer destruir, e ele fala todo dia: para de liderar. Todo dia, não é só uma vez, ele fala no seu ouvido: não está valendo a pena, o povo não quer nada de nada. Quem já ouviu essa voz aí? Só eu ouvi. A igreja não vai, o povo não vai, não acompanha, o
o povo não tem compromisso. Quantas vezes eu tenho encorajado líderes de célula a não parar? Pastor, vocês não querem nada com nada. E eu falo, quem disse? Quem falou para você? Como o pastor falou, não há líderes em treinamento, o povo não quer. Essa é a palavra do diabo. Por isso é aquela frase que eu já falei, você vai repetir aqui. Vamos falar todos juntos? Tudo que é de Deus. Você já viu que você não sofre oposição para faltar no culto à noite ou na célula? Na verdade tem sentido. O cara manda no WhatsApp, vamos assistir o jogo do 15 anos, aleluia, na hora certa. Vamos lá comer uma pizza. E aí vem aqueles argumentos que parecem, qual que é o problema? É um dia só, é um culto só. Eu vi pessoas falando que não vinham na conferência, que falou, não deu para vir esse ano, ano que vem eu vou. Eu falei, miserável, nem sabe se vai estar vivo, Jesus levou, onde é que vai estar, se vai estar doente. Eu quero dizer para você, persevere, mas lembre-se de fazer a vontade de Deus. Que o seu propósito, nós vamos orar daqui a pouco, seja assim: Deus, não importa o preço, não importa o custo, eu faço uma aliança com o Senhor, de que o meu maior desejo é obedecer ao Senhor. Não importa a circunstância, se tudo que está contra mim, se as pessoas estão contrárias, mas o meu desejo sempre é fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Por isso você está no chamado, no desafio de conquista. Eu quero dizer para você, continue, porque se você está tropeçando nesses pequenos obstáculos, como é que Deus vai usar você para grandes coisas, querido? Se você é alguém que não consegue terminar o CPM, se você é alguém que tomou bomba de falta, vem pleitear com os professores, dá uma lambuja aí, não dá para dar um trabalho aí. Aí a gente pergunta, mas tem 16 aulas, quantas vezes você faltou, querido? Faltou umas 9, mas sabe que eu quis ir, pastor. Eu sempre desejei estar lá, mas não deu. Se você tropeça nessas coisas pequenininhas, nesses pequenos desafios, como é que Deus vai levar você a desafios maiores? É como diz Jeremias capítulo 12, versículo 5: se te fatigas com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Deus está querendo incentivar você, sabe para quê? Corra com os cavalos, querido, em nome de Jesus. Corra com os cavalos. Tome essa decisão nessa conferência, que sai diferente, tomando uma decisão, dizendo: Deus, eu não quero competir a pé, porque eu estou cansando com gente que está a pé. Eu quero começar a correr com cavalos em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo que leve a isso. Essa é a decisão que eu tomei na minha vida, não importa as circunstâncias. Fala para o irmão que está do seu lado mais uma vez, encoraja ele, diga: corra com os cavalos. Agora a pergunta é essa: gente que diz, eu vou largar, qualquer coisa ameaça deixar a célula. Eu quero dizer para você, querido, quem te chamou foi Jesus, não foi a igreja. Há muita gente que fala: pastor, eu vou deixar a célula. Eu sempre encorajo a falar: você já pediu para Jesus? Não é para mim que você vai entregar primeiro, não é para o supervisor. Você primeiro pergunta para Jesus: Senhor, tu queres isso? O Senhor quer que eu deixe? O Senhor está dando a proteção. Eu tenho convicção, e você sabe qual é a resposta de Jesus. Sabe qual que é o penúltimo conselho? É esse aqui, que vai aparecer na tela. Não vou ler esses textos. Deus sempre tem propósito nas lutas da vida. Você pode dizer isso? Mais uma vez, diga isso. Sempre, querido, toda luta, toda dificuldade, tudo, Deus tem um propósito de promover você para um nível maior. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa se foi culpa sua, é óbvio que alguns problemas são sarnas que nós arrumamos para nos coçar. Às vezes a igreja está emperrada por causa da nossa inabilidade, por causa do nosso pecado, porque nós somos lentos em obedecer, porque somos lentos em colocar em prática aquilo que recebemos. Aí o negócio atrasa. Mas eu quero dizer para você que Deus está sempre trabalhando, Ele quer nos promover, não importa a dificuldade, se nós cremos, se nós acreditarmos. Se em cada luta, em cada dificuldade nós declararmos e dizemos assim: Senhor, eu acredito que o Senhor pode transformar esse mal num bem maior, para a glória do teu nome. Eu acredito que isso que eu perdi, essa perda, essa dificuldade, esse atraso, vai resultar em algo que vai trazer glórias para o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Mas você crê nisso? Você acredita nisso? Você tem uma convicção? É por isso que o texto vai dizendo aqui: olha, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Ele virá sobre a sua situação, em nome de Jesus, eu creio nisso. Você pode estar demorando 15 anos para ver a conversão de alguém. Ele virá e não demorará, diz o Senhor.
Você pode estar demorando muitos anos para receber aquilo que você sabe que Deus falou e parece que aos poucos está se apagando. O texto vai dizendo: olha, aquele que vem virá e não demorará, mas ele continua, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Por isso a palavra é clara: ele virá, ele vai abençoar, ele vai te usar de uma maneira que você nem tem ideia, porque a oração mais perigosa que alguém pode fazer, qual é? Qual é? Não tem ensinado na igreja? Usa. A oração mais perigosa que alguém faz é: usa-me. Deus leva a sério essa oração. Quando você diz lá, usa-me, Ele guarda essa oração. Ele quer usar você no nome de Jesus. Por isso que o texto termina dizendo: eu quero orar com você. E você precisa entender uma questão tão séria. Sabe por que é a razão? Porque muitos não lideram, não querem ser usados por Deus por causa do medo do fracasso. Gente que não quer fracassar. Mas para você chegar à excelência, você vai ter muitos fracassos. O pastor Alvino falou, mas eu tenho convicção de algumas histórias que ele contou. Ele deve ter tido muitas dificuldades na Formiga, muita luta, muitas coisas que talvez fracassaram. E é por isso que Deus tem usado ele lá para ganhar toda aquela cidade. Não é a igreja de Células, é a cidade de Células. Esse é o nosso sonho aqui em nome de Jesus. Você crê nisso? Você quer fazer parte disso? Por isso a questão não é fracassar, mas é parar. Você precisa continuar em nome de Jesus. Talvez a sua célula fracassou 1, 2, 3 vezes. A grande questão é: o que vai definir não é se fracassou, mas se você vai parar. A palavra de Deus está dizendo: continue. E o texto termina dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você pode dizer: eu não sou daquele que retrocede. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A frase que estava ali atrás é essa aqui, que eu acredito que o George Washington Carver ele diz que 90% dos fracassos vem de pessoas que têm o hábito de dar desculpas. 90% fracasso na sua vida é porque você decidiu dar uma desculpa, falando: não dá, eu não tenho tempo, não vai dar, já era, eu estou ocupado, eu estou fazendo faculdade, tenho um filho pequeno, eu não tenho habilidade fulano ciclano, eu já tentei outras vezes. Eu quero dizer para você que sem sacrifício não há ganhos. Por isso eu quero convidar você, eu quero terminar essa palavra dizendo para você, querido: continue em nome de Jesus. Continue, mas não é continuar reclamando. Há muita gente que não desistiu, vai vir reclamando. Há muita gente que está aqui ameaçando entregar a célula há 5 anos. Ele não entrega, ele reclama pra caramba. Ele não tem fé nenhuma. Ele diz: pastor, eu não vou largar a droga, vida, ó dia, ó isso, ó aquilo. A palavra de Deus começa a dizer algo diferente, dizendo: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus tem promessa para você em nome de Jesus. Você crê nisso? Você acredita nisso de verdade? Você toma posse dessa palavra? A palavra de Deus vai narrando no livro de 2 Reis uma história de uma viúva. Aquela viúva que havia recebido o milagre de Eliseu, ela foi embora por causa da fome. Ela deixou as suas terras e ela foi para um outro país, 7 anos, longe de casa. E ela resolve voltar. 7 anos depois, aquela casa já era do governo, e Geazi, que era o servo de Eliseu, ele estava lá com o rei, conversando sobre aquela mulher, contando os milagres do profeta, e falando: essa mulher, ela recebeu esses e esses milagres. Quando de repente aquela mulher, ela aparece lá. Ela aparece no exato momento que Geazi estava falando dela. E o rei, sabe o que faz? Restitui toda a terra, tudo aquilo que ela tinha perdido, em 7 segundos. Só Deus pode dar 7 anos em 7 segundos. Você pode falar glória a Deus? Talvez você é alguém que está falando: pastor, olha devagar, a igreja não está crescendo, as coisas não estão acontecendo. Continue, porque só Deus pode dar 7 anos em 7 segundos. Deus pode mudar a sua história, basta uma palavra dele. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Enquanto a banda vai chegando aqui, querido, eu quero dizer para você, terminar aqui. A realidade é essa: Deus coloca a força dele à nossa disposição. E a banda vai chegando aqui, antes do break, antes da palavra do pastor. Eu quero terminar orando com você, querido, em nome de Jesus, porque é algo muito sério. Como é que você se divide em nome de Jesus? Eu sei que você já ouviu palavra de perseverança tantas vezes. Você encorajar todo domingo,